Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, voltei aqui mais uma vez para falar um pouquinho. Acabamos de sair aqui do nosso estudo devocional às 5 horas da manhã e hoje o estudo foi sobre o livro de continuação, na continuação aqui no livro de Juízes, né? Mas o capítulo 6 e 7. E eu queria trazer para vocês a história de Gideão e começar fazendo aí uma seguinte pergunta, que foi o grande questionamento, né? Você está vivendo sobre condição ou sobre uma decisão? E eu não sei se você conhece a história de Gideão, ali na passagem do livro de Juízes. É, Gideão, naquele momento ali, né, o capítulo que ele começa falando que novamente, isso aconteceu várias vezes ali no livro de Juízes, né, o povo de Israel, eles pecaram contra Deus, né, o que que era, né, desobedeceram, começaram a cultuar outros deuses, etc., né, e naquele momento ali, nessa história que eu quero contar aqui para você de Gideão, é, eles estavam, o povo de Deus, os israelitas, estavam vivendo exatamente dessa forma. Eles tinham pecado contra Deus, né? E o que que aconteceu? O povo de Midian, os midianitas, né? Eles dominaram o povo de Israel ali durante 7 anos. E o que que acontecia? Toda vez onde o povo de Israel se instalava, eles chegavam lá, destruíam tudo, não deixavam nada, né? Então, fala aqui que deixavam nada para o povo de Israel. E, e aí até que um dia o povo de Israel se cansou, né, de tanta essa humilhação, de tanto serem destruídas todas as suas coisas, suas terras, seus gados, etc. E aí o povo de Israel clamou por Deus novamente, né? Recorreram a Deus novamente. E quando eles oraram, Deus mandou ali um profeta, né? Um anjo, né? Como diz aqui a Bíblia. E aí esse profeta ele falou que ia tirar o, né? Deus usou esse profeta para tirar, que dizendo que ia tirar novamente o povo de Israel ali da escravidão. E como é que ele fez isso? E aí que entra a história de Gideão, que é bem interessante aqui para nos trazer alguns, alguns, alguns entendimentos, né? É, ele fala aqui no versículo 11, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto ali do povoado de Ofra, né? E aí ele fala que esse povoado, esse carvalho, ele pertencia a Joás, que era da família de Abiese, né? Mas ali existia uma pessoa chamada Gideão, que era filho de Joás. E olha só, gente, é importante a gente olhar os detalhes para a gente entender o que a palavra quer falar com a gente, né? Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido. Olha essa palavra, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Essa era a condição de Gideão. Ele estava ali trabalhando, escondido no cantinho dele. Essa era a condição dele. Só que o anjo falou para ele: Ei, Gideão, você é forte, né? E o Senhor está com você. Você é corajoso, né? E o Senhor está com você. Mas o Gideão não estava com essa coragem toda, não. Gideão não estava com essa identidade ativada, né? Ele estava vivendo sobre uma condição que aquele momento ali estava proporcionando para ele, proporcionando para ele, né? E ele fala assim, e ele começou a questionar. Ei, mas espera aí, se Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso aqui com a gente? Por que a gente está sendo escravizado pelos midianitas? E por que está acontecendo tudo isso aqui? Eles chegam aqui, destroem tudo, etc. Ele começou a questionar o anjo, né? Mas o Senhor Deus, através do anjo, ordenou Gideão, né? E ele falou assim, ó, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas ali, porque sou eu quem está mandando que você vá. Deus estava afirmando para ele ali, vá, faça. Ah, mas Gideão não estava ali com essa coragem toda, não. E aí ele começou a questionar, Senhor, como que eu vou liberar o povo de Israel? A minha família, olha o que ele vai falar aqui. A minha família é a mais pobre da tribo dos Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Gente, olha a condição que Gideão se via. Essa era, na realidade, não era a sua real identidade, mas era a condição que ele se colocava mediante a situação que ele vivia. E ele falou assim: como que eu vou fazer isso? A minha família é a mais pobre e eu sou o menos importante daqui. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei, né? Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Aí Gideão, não, Deus, espera aí. Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que é tu mesmo.
é quem está falando. E ele vai pedir uma prova, Gideão vai pedir ali uma prova de Deus. E aí ele fala, ok, e por favor, mas não vá embora até que eu traga uma oferta. E aí ele fala assim, o Gideão respondeu, se tu estás contente comigo, dá-me uma prova que és tu mesmo quem está falando, né? E por favor, não vá embora, que eu vou te trazer uma oferta. Então Gideão, e aí gente, é o seguinte, quando Gideão teve o entendimento que era de fato Deus que estava falando com ele através daquele anjo, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele ofereceu uma oferta. Aqui tem um princípio poderoso que eu queria compartilhar contigo. Se Deus colocou uma palavra no teu coração, tu teve entendimento sobre aquilo que Ele está pedindo para você fazer, antes de começar, faça uma oferta para Deus. Essa oferta aqui na palavra, antigamente, ofertou, põe a carne, pão, derrame o caldo em cima, teve várias situações, mas a oferta hoje, segundo até inclusive o Novo Testamento, ofereça aquilo que você já tem, aquilo que é valoroso para você. Às vezes até o teu próprio jejum, um jejum poderoso, se abstendo, né, de alguma coisa do seu dia a dia ou se abstendo da tua própria carne. Em vez de alimentar a tua carne, alimenta a tua alma, alimenta teu espírito para buscar aproximação e relacionamento com Deus. Tá pegando a visão do que a palavra de hoje está querendo falar contigo e comigo também. Tá falando conosco aqui, gente. E aí Gideão entendeu que de fato era o anjo de Deus ali, o profeta que estava falando com ele. E aí ele fez essa oferta, né? E ele começou a questionar, mas ele continuou a questionar, porque ele ainda estava preso naquela condição dele, né? Preso nas emoções, naquela. Ele não estava vivendo a real identidade que Deus já tinha visto nele, que era aquele homem valoroso, homem valente, né? Homem forte. Por isso que Deus ia usar ele. E quando Deus bota algo na tua mente, na tua visão, é porque Ele sabe quem você é. E no estudo de hoje, um questionamento que foi bem pertinente é assim, ó. Você já parou para pensar o que Deus acha sobre você? O que Deus acha sobre você? Porque nessa resposta, o que o Espírito Santo já falou com você? Porque nessa resposta dessas perguntas está exatamente a tua identidade. É aquilo que Deus sabe quem você é. E é para isso que Ele quer te usar. Tá bom? Anota, escreve o que Deus já falou com você. Porque aí está a tua identidade. Mas a tua condição hoje é o que às vezes é onde está o teu bloqueio. Por isso que você ainda talvez ainda não saiu desse lugar, entende? E aí Gideão, ele começa a questionar, mas como é que eu vou fazer, né? Então aí ele pegou 10, aí ele vem, Gideão, ele começa a reunir um exército, ele chega a juntar ali mais de 300 mil homens, né? E mesmo assim Gideão fala, ele pergunta, mas Deus, se é tu mesmo que está aqui comigo, aí ele faz, né? Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã e tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderia ficar certo de que é realmente você que está falando comigo. E aqui foi até um questionamento meu, né? Como é que a gente coloca hoje, a gente tem esse discernimento se é Deus de fato que está falando com a gente ou não, ou é somente né, a nossa vontade, as nossas emoções que estão gritando ali. Hoje, e até nosso próprio discipulador, Kesley, comentou assim, hoje em dia, você tem que ir pelo o que o Espírito Santo te fala, mas se aquilo te trouxe uma paz, se aquilo está te trazendo uma paz, se você fizer aquilo, você entende que está sobre um alinhamento, sobre o que Deus de fato está querendo para você, o que você tem entendimento, se aquilo tem uma paz dentro do teu coração, esse é o teu entendimento, esse é de fato o que Deus quer para você. Você precisa ter paz com a tua decisão. Gente, quando você começa a viver por decisão, você deixa de viver pela tua condição e pelo que você vê e pelas tuas emoções. Porque hoje, muito provavelmente, você está tomando decisão e pela tua visão, pelo que você vê hoje no teu presente, né? E deixa de tomar decisões importantes por apenas não acreditar, não ter fé naquilo que está gritando aí dentro de você, ok? Pessoal, e por fim, aqui é a conclusão, como é que Gideão consegue essa vitória, né? Não foi pela condição, é pela situação que ele estava, porque ele reuniu ali mais de 300 homens, mas Deus falou assim, ó, não é com esses 300 homens que você vai vencer, porque se for com os 300 homens, pode ocorrer que eles e você pensam que ganharam, que venceram essa batalha pela quantidade de homens que vocês tinham, né?
ou pela condição que vocês tinham. Então, ele começa um processo de eliminar os homens, né? E aí ele fala, ó, levem esses homens ali para beber água no ribeirão, e aqueles que beberem de uma certa forma, você vai eliminar. Então, assim, ele vai eliminando até o ponto que ele fica só com 100 homens, né? Acho que é 100 homens isso. E aí ele vai, e aí ele dá outro direcionamento, ele vai com o Gideão, ele pega ali o seu melhor amigo, é, que é junto Purá, né, que é o melhor amigo dele, e ele diz assim, ó, desça a noite até onde os midianitas estavam reunidos e ouçam o que eles estão falando. E aí ele ouviu, né, um dos midianitas conversando um sonho que ele teve. E exatamente nesse sonho ele dava a vitória a Gideão, né? E aí foi onde ele teve a clareza, ele teve o entendimento. Então, o que que eu quero falar aqui contigo, né? O que que a palavra quer falar aqui com a gente? É que às vezes Deus vai usar pessoas para falar aquilo que ele já te entregou. Ele só vai confirmar ou afirmar aquilo que ele já te entregou, mas ele vai usar pessoas. Então esteja com o teu ouvido atento para o que Deus já quer falar contigo. Tá? E Gideão saiu vitorioso e libertou novamente o povo de Israel. Pessoal, era essa a palavra de hoje. Muito legal, interessante, mais um dia de entendimento. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Tenha um excelente e ótimo dia e Deus te abençoe. Forte abraço.